Hoje, o Conversas que Conectam está um pouquinho diferente. Nós saímos do ambiente do escritório, viemos conhecer a Divinoteca. Eu sou Laércio Hipólito, assessor de investimentos da Onfield. Eu sou a Fernanda Duda e nós vamos falar sobre os desafios, estratégias e a história da Divinoteca. Vamos falar com o fundador Fábio Duarte. Vamos chamar ele aqui então. Então vamos. Jim. Saúde. Fábio, eu percebo que a sua trajetória, ela não seguiu aquele modo tradicional. Conta pra gente como foi a sua história, um pouquinho da sua história, por favor. Para começar, né? Abrir o negócio. Bom, eu sou engenheiro de formação. Eu trabalhei muitos anos numa empresa familiar, empresa que meu pai fundou. Meu pai fundou a empresa em 91. Eu entrei em 2002 na empresa. E eu sempre tive aquela cabeça de dono. Assim, eu tô aqui, trabalhei 2 anos sem salário, né? Filho do dono, sem privilégio nenhum. E comecei bem de baixo lá mesmo. Quando eu fui ter o primeiro salário, eu tive o menor salário da empresa, depois de 2 anos. Realmente começou de baixo. E aí eu fui crescendo e eu sempre tinha aquela cabeça de dono, de estar preocupado em fazer o melhor, preocupado com a imagem, preocupado em ter dinheiro para pagar as contas, preocupado em vender, aquela preocupação com a qualidade, com a percepção do cliente e tudo mais. É um desgaste enorme. Você está preocupado, você vai ter dinheiro no dia 5 para pagar salário, para pagar os impostos, para fazer a empresa girar. Então eu sempre trabalhei com essa visão. Em 2016 eu saí da empresa e em 2017 eu saí assim com uma visão bem medíocre para minha vida, né? Por quê? Eu falei, não, eu cansei desse negócio de ter que estar preocupado com tudo para a empresa rodar, de ter que pagar as contas. Eu quero arrumar um trabalho que deu 5 da tarde, caiu a caneta. 5 da tarde Você vai embora. Eu fecho as coisas, vou para casa e não quero saber se está vendendo, se não está. Só quero cumprir meu trabalho. E para minha surpresa, eu descobri que essa não era o meu chamado de vida, né? Porque eu não consegui nada. Até pelo seu pensamento com o seu pai já era diferente, né? Você já tinha uma cabeça de empresário, né? Eu já tinha essa cabeça. Eu fiz muitos cursos de empreendedorismo, de liderança, de gestão. Eu sempre eu saí da engenharia e não foquei em virar um especialista em engenharia. Eu fui para ser um generalista. Minha formação é de generalista. E focado em gestão de negócio, liderança e empreendedorismo. Fiz um dos cursos que mudou minha vida, foi um curso chamado Atitudes Empreendedoras. Isso em 2009. Faz tempo já. Então, isso mudou minha cabeça para eu entender como é que funciona, não só negócio, mas negócios de longo prazo, negócios que têm visão, negócios que querem transformar pessoas, né? Então, eu trabalhei sempre com essa ideia. E eu tentei falar, não, cansei, vou ser um CLT sem estar preocupado com mais nada. Não consegui nada. E quando foi essa mudança, essa virada de chave que você falou, agora eu vou empreender? Então, eu tinha um amigo que ele vivia me chamando, vamos montar um negócio junto, E eu tava sem trabalhar. Eu falei, ano sabático, vou aqui, tô procurando, tranquilo, né? Morando na casa dos pais, uma vida mansa. Conforto, tinha lá, não precisava sair pra comprar, fazer compra no mercado, não precisava pagar aluguel. E até que eu nunca consegui ficar parado, né? Eu não consigo ficar parado até hoje, eu não consigo ficar sem fazer nada. E começou a me dar uma inquietude, né? Inquietude, eu comecei a ficar maluco sem trabalhar, sem produzir, sem gerar nada, sem gerar valor, sem fazer nada para as pessoas. Aí meu amigo falava, vamos montar um negócio? Eu, não, quero ter um emprego aqui que eu não faço nada, não estou preocupado com saúde financeira, não estou preocupado com nada, com marketing. Aí até que eu vi que eu não ia arrumar nada, eu falei assim, será que eu não tenho esse chamado de empreendedorismo? E parece que você estava negando o seu próprio chamado, né? Sim. Aí até que um dia me deu, será que eu estudei tanto isso, será que não é agora a hora de eu ver o que é eu não ser só a cabeça, mas estar no papel
que isso é uma diferença enorme. Não adianta, eu sou o intraempreendedor, trabalho, eu tenho cabeça de empreendedor dentro da empresa que eu trabalho. Legal, ótimo. Isso aí já faz você ser uma pessoa de destaque, com certeza. Mas quando você está com a empresa no seu nome, as contas, as dívidas no seu nome, é outra coisa. É um game changing, assim, é outro patamar. Outro patamar de responsabilidade, outro patamar de você ter que resolver problemas, sua capacidade de resolver problemas, seu timing, né? De você tem prazo, você já tem que bater meta hoje quando você está com a empresa, você tem que pagar as contas, você tem que fazer dar certo, é outra coisa. E a Divinoteca já nasceu nessa... Você falou, vou mudar, virei a chave, vou empreender. Já pensou na Divinoteca ou não? Então, aí quando eu me permiti falar assim, não, eu tenho um chamado para empreender, né? Aí eu cheguei nesse meu amigo e eu falei assim, ele falou assim, ele até tinha desistido de mim. Ele falou assim, eu queria montar um negócio, mas você já não quer mais, né? Aí eu falei, e se a gente fosse montar alguma coisa? O que você montaria? Ele tinha acabado de sair de uma loja de vinhos, ele falou, eu montaria uma loja de vinhos. Aí eu, pô... Ele falou isso pra você, não falou, veio de não vocês. veio. Aí eu falei, pô, eu preciso... eu gosto de vinho, sempre gostei, não conhecia nada. Não conhecia nada, assim, nada. Só gostava de tomar o vinho. Só gostava, quando saía tomava vinho, mas eu não sabia nada. Eu fiz um projeto na Argentina por muito tempo e tomava vinho todo dia lá, então era muito fácil eu chegar num lugar que só tem vinho bom e barato e tomar vinho bom, né? A margem de erro é baixa. Mas eu tomava sempre vinho, com meu pai mesmo. Meu pai me incentivava muito a tomar vinho, ele comprava um vinho, comprava um queijo, a gente comia, assim, às vezes em casa. Aí eu falei, mas por que não? Vamos estudar. Aí eu comecei em feira, eu fiz curso. Aí eu falei, vamos montar um plano de negócios. Aí montamos um plano de negócio, visitei mais feira, conversei com pessoas da área, fiz entrevista com muita gente, assim. Eu até estava conversando com o Júnior esses dias, assim. As entrevistas que eu fiz com pessoas que eram da área, elas só me mandaram para direções erradas. É mesmo? Nossa, as minhas referências foram péssimas. Foram péssimas as minhas referências. Todo mundo que eu conversei foi... Nada que eu aplico hoje eu aprendi com essas pessoas. Uau. E eram pessoas da área. Às vezes você até aprendeu como não fazer, né? Aprendi na dor, né? Na dor. Como não fazer. Assim, muitos conselhos que eu recebi foram péssimos. Péssimos mesmo. Então daí eu me permiti e a gente começou a estudar. Montamos, eu falei, eu tenho um dinheiro guardado, que eu comecei a ter uma disciplina financeira muito cedo ali. Porque eu vi a empresa do meu pai passar por muita dificuldade financeira, eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. E eu, em 2012, 13, eu terminei o MBA, eu fiz um curso de finanças e comecei a investir. Eu comecei a guardar bastante, assim, do meu salário. Mas já pensando num negócio? Não. Não pensava ainda? Pensando em Isso era o Fábio com quantos anos? Em 2013, eu estava com 29. Eu vim com 29 anos. 29. 29, né? Tá certo, 29. Tô ruim de conta, sou engenheiro, mas tô ruim de conta. Mas eu 29 anos, eu falei, não, agora eu preciso aprender a investir. Então eu fiz curso de investimento, comecei a guardar tipo 30% do meu salário. Fez aquela regrinha básica de finanças. Comecei a investir em fundo de investimento, depois evolui para ações, pagava dividendo e tal, para fazer um pé de meia, né? Sim. Porque construir até uma reserva de emergência também, né? Pensando em reserva de emergência e pensando em enriquecimento também, sim, não só lógico. de emergência, né? Tem que começar, né? Sim. Então eu fiz esses cursos, comecei a investir, aprendi muito. Tanto que eu lembro, teve, sei lá, vocês são dessa época, eu acho que os dois ali não, mas aquela época que deu uma queda, qual que foi aquele dia do Subprime? Temer? Não, do Temer. Não, do Subprime eu nem investi ainda. Ah, tá, foi depois. Aquela dia do Joesley Day. Joesley Day, acho que foi, se não me engano, 2017. Joesley Day eu tava dando risada, comprei pra caramba na queda. Ixi, eu dei risada. Então já iniciou um investidor sábio ali, né? Aproveitou o momento de crise para pechinchas e começou a fazer uma carteira. Eu já investi há 4 anos, né? Legal. Então, eu comecei a fazer essa reserva, que foi uma reserva. Daí, eu fui montar a empresa, eu falei, não, eu tenho uma reserva, eu vou usar parte dessa reserva e montar um negócio. E assim, aí vem a questão de que até outros assuntos a gente pode abordar, mas a cabeça do empreendedor quando vai montar um primeiro negócio,
que ele se apaixona pelo negócio, ele fica cego para diversos problemas que você vai ter, coisas que a gente não enxerga, né? Você montou, é como se fosse um filho e você fica cego por aquilo, né? Então você subestima diversos riscos, subestima diversas coisas, mas é até um outro assunto. Mas daí, em 2017, assim, eu falei, eu vou entrar com investimento, vou estudar, vou atrás, porque bem, não tenho medo de estudar, sempre estudei muito, até hoje estudo muito, todos os dias eu estudo. E eu falei assim, esse meu sócio vai ter expertise, né? Daí quando montou o negócio, eu vi que não tinha expertise nenhuma mesmo. E, enfim, eu tive que ir atrás, né? Mas não era a Divinoteca ainda. Era a Divinoteca. Era a Divinoteca, então, não era aqui, não era em outro lugar ainda. Aí a gente montou em outro endereço aqui em São Caetano, que era perto ali da Goiás. A gente ficou lá até a pandemia. Na pandemia eu falei assim, não, eu tô fazendo um delivery, vou fechar o espaço, vou focar no online.